espada-te poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com poção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao vencer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós seremos, unidos pela palavra. Espada-te poder, verdade que liberta, nós seremos, unidos pela palavra, com poção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao vencer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Com poção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao vencer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Vamos falar com Deus nesse momento. Te agradecemos, Senhor Deus, por nos dar mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na tua santa casa de oração. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã, em meio a centenas de decisões que tomamos durante esse dia e que ainda vamos tomar. Uma delas foi estar aqui aos teus pés, Senhor Deus, reconhecendo que nós carecemos da tua graça, da tua misericórdia, reconhecendo também que nós somos pecadores. Estamos aqui para te buscar em espírito e em verdade. Amém. Querido Deus, mais uma vez queremos pedir a presença do Espírito Santo. Mais uma vez, Pai querido, queremos pedir que o Senhor venha instruir, dar iluminação ao professor Leandro Quadros, que ele possa falar imbuído pelo teu Santo do Espírito, que as palavras aqui proferidas, Senhor Deus, possam vir de encontro às nossas necessidades. Perdoe, Pai querido, os nossos pecados, prepara o nosso espírito agora, nós te pedimos e já te clamamos em nome de Jesus. Amém. O Weber, aí de fora? Ia contar o que aconteceu aqui, depois eu conto, tá? O Weber falou para Deus mais uma vez.
Tem fé em Deus, seus sonhos se desfaz. Tem fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus e busca bem a paz. Tem fé, amigo em Deus. Tem fé em Deus, se calma a vida vai. Tem fé em Deus, se treme o coração. Tem fé em Deus, que é teu bondoso Pai. Tem fé, amigo em Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Mas ainda que demore, mesmo que pareça um dia prometi voltar, e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti. Virei outra Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amigos e amigas. Que bom que vocês vieram aqui para nós continuarmos nosso estudo. Ontem nós aprendemos, nós vimos evidências da existência de Deus e estudamos 3 pistas, não é? Sobre a existência de Deus, a origem do universo, o planejamento do universo, mais especificamente do planeta Terra, e a lei moral que Deus implantou em todas as pessoas, independente da religião a qual elas pertencem. Mesmo uma pessoa que não tem religião, ela tem padrões morais dentro dela que demonstram que realmente existe um legislador supremo para que esses padrões morais sejam registrados dentro do ser humano. Hoje nós vamos ver a primeira parte de uma palestra intitulada Por que Crer na Bíblia? Hoje nós veremos a parte 1 e amanhã nós veremos a parte 2. Vamos lá então. Deixa eu só ligar aqui que eu me esqueci. Acho que não. Vai me ajudar, meu jovem amigo vai me ajudar. Pronto. Por que você pode crer na Bíblia? Um argumento pós-moderno
é o de que não podemos crer na Bíblia porque papel aceita tudo. Muitos dizem assim: já que o papel aceita tudo, não há garantia de que a Bíblia que nós temos hoje não tenha sido deturpada. Pode ser que a Bíblia que saiu das mãos do profeta, com o passar dos anos, já que o papel aceita tudo, as pessoas podem ter incutido as suas ideias pessoais, as suas crenças particulares, e assim nós perdemos a mensagem original da Bíblia. Qual é a implicação? Se papel aceita tudo, você e eu não podemos provar que a Bíblia não tenha sofrido adulterações com o passar dos anos para se adequar àquilo que os copistas acreditavam. O argumento, amigos, ele parece lógico, porém, desculpem a sinceridade, é de uma burrice tão grande que qualquer pessoa sincera que tiver acesso aos dados corretos jamais dará crédito a um argumento desse. E eu vou mostrar para você isso. Primeiro, eu quero mostrar para você como que foi o processo de chegada da Bíblia até nós. Vou apresentar para você provas muito contundentes de que a Bíblia que temos em mãos hoje é a mesma que saiu das mãos dos profetas. Vou mostrar para vocês como Jesus considerava a Bíblia. E também, entre hoje e amanhã, demonstrarei para você que a Bíblia é relevante para você hoje. E ela tem dentro dela algo intrínseco, que é o poder divino, e que pode mudar radicalmente a sua vida. Eu vou trabalhar com esses 4 pressupostos aqui, ok? E eu deixei essa palestra e também a de ontem, as demais, no computador ali com o nosso jovem amigo da igreja. Se alguém futuramente quiser pegar esse material para você, pode pegar, para você ler, estudar ou ensinar outras pessoas, tá bom? Primeiro, vamos ver como a Bíblia chegou até nós. Você vai perceber que ao abordar esses 4 tópicos, você vai perceber que esse argumento de que papel aceita tudo, aplicando a Bíblia, é uma burrice tremenda. A pessoa que faz essa afirmação, ela não sabe o que está dizendo. Primeiro, como a Bíblia chegou até nós? Vamos ler 2 Pedro 1, 20 e 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. A tradução que eu usei aqui é a Nova Versão Transformadora. Em primeiro lugar, a Bíblia chegou até nós por influência direta do Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu registrar os atos salvíficos de Deus na história. Só que para essa mensagem ser devidamente compreendida, o Espírito Santo deveria comunicá-la em linguagem humana. Por isso, o Espírito Santo moveu, inspirou, motivou seres humanos a expressarem numa linguagem humana as palavras de Deus, as ações salvíficas de Deus ao longo da história. Por isso nós podemos dizer que a Bíblia tem dupla autoria, divina e humana. Nós não possuímos mais, queridos, os autógrafos originais da Bíblia. Por exemplo, o autógrafo original escrito por Moisés, por Paulo, por Mateus. Nós não temos mais esses autógrafos originais, mas nós temos cópias. E essas cópias, vocês vão ver que elas são fiéis, eu vou dar as evidências para isso. Essas cópias foram feitas em papiro e outros materiais perecíveis, por isso que nós não temos mais os autógrafos originais. Sendo feito de papiro e de outros materiais perecíveis, é mais do que natural que os originais se perdessem com o tempo. E quais foram os materiais utilizados para transmitir a Bíblia para nós? A Bíblia foi escrita em pergaminhos, primeiramente, né? Trechos bíblicos foram feitos em pergaminhos, que são feitos de pele,
pele preparada de ovelha, de cabra, de antílope e outros animais. Essa pele era tosada e depois raspada e colocada-se para secar, e depois eles escreviam sobre aquilo. Depois eu vou explicar como. Trechos bíblicos haviam escrito também em velino, que é pele de filhotes de diversos mamíferos, óstracos, que são fragmentos de cerâmica, pedras, tabuinhas de argila e de cera. Então o texto bíblico chegou até nós assim. Não tinha o papel como nós conhecemos hoje, e nem muito menos o e-mail, não é? Então foram escritos em materiais perecíveis os trechos bíblicos. E os instrumentos para escrita eram esses aqui: cinzel, que era um instrumento de ferro para entalhar pedras, estilete de metal, uma pena feita de junco e tinta, feita com uma mistura de carvão, cola e água. Então era assim, foi assim que o texto bíblico chegou até nós. E como que foi feita a divisões em capítulos e versículos? Eu não sei se você sabe, mas no início a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, né? As primeiras divisões da Bíblia que foram feitas por um ser humano foram feitas antes do cativeiro do povo de Israel na Babilônia, que ocorreu ali em 586 a.C. E o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, por isso penta, né? Penta de 5. Eles eram divididos no princípio em 154 agrupamentos, blocos de textos. 154 blocos de textos chamados de sedarins. E esses 154 blocos de textos foram divididos para eles lerem os 5 livros de Moisés a cada 3 anos. Então no início foi assim dividida a Bíblia. Foi um homem chamado Estevão Langton, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo de Cantuária, quem provavelmente dividiu a Bíblia no atual sistema de capítulos que nós temos hoje. Ele fez isso por volta do ano 1227 a.C., para facilitar, obviamente, encontrarmos os textos bíblicos. Depois, atribui-se a Robert Stephanus, um editor parisiense, a divisão da Bíblia em versículos por volta de 1551 depois de Cristo. Agora aqui entra um detalhe interessante. Quem decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? Eu já estou mostrando para você de forma resumida o processo de como a Bíblia chegou até nós, para você perceber que o argumento, né, de que papel aceita tudo, ele não tem lógica. Você vai ver mais detalhes do porquê. Muitas pessoas dizem, e você vai ler isso com frequência na internet, que quem criou a Bíblia, como nós temos hoje, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez nem todos vocês tenham ouvido falar disso, mas existe um argumento bastante comum na internet, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem definiu quais livros fariam parte da Bíblia. Pois eu vou lhe provar que este argumento é insustentável, tanto à luz da Bíblia quanto à luz da história. Lembram de 2 Pedro? 2 Pedro diz que a Bíblia não vem do entendimento do próprio profeta e nem de iniciativa humana, mas que homens foram impulsionados pelo... Então, primariamente, quem foi o responsável pela seleção de quais livros fariam parte da Bíblia? Foi o Espírito Santo. Você acha que Deus agiria com irresponsabilidade, permitindo que pessoas não inspiradas decidissem quais livros fariam parte da Bíblia? O Espírito Santo não seria irresponsável dessa forma. Deus é perfeito. O Espírito Santo assistiu todo o processo de inspiração e de seleção dos livros a serem parte da Bíblia. A canonização, ou seja, eleger quais livros eram, diríamos, inspirados e sagrados, foi um processo gradual, queridos. Veja essa citação do professor Pedro Apolinário. Ele disse o seguinte, que foi o resultado
do trabalho de um conjunto de pessoas. Não foi a autoridade eclesiástica que o criou. Essa, ou seja, a autoridade eclesiástica apenas sancionou, confirmou e fixou a coleção de escritos que vinham sendo reconhecidos como divinos. O que concílios da igreja primitiva e da igreja católica fizeram foi apenas reconhecer os livros que já eram reconhecidamente inspirados pela igreja cristã primitiva. O Espírito Santo já havia indicado para eles quais eram os livros. Aqui nós temos tanto a visão incorreta quanto a visão correta quanto à formação dos livros bíblicos. A visão incorreta é que a igreja determina a Bíblia, ou seja, a igreja católica determinou quais livros fariam parte da Bíblia. Porém, a visão correta, de acordo com a história, é que a igreja descobre a Bíblia. A igreja descobriu, não é, que a igreja cristã primitiva já considerava aqueles livros inspirados, e eu vou dizer depois que critérios, né, a igreja cristã primitiva utilizou para descobrir isso. A visão incorreta, a igreja é a mãe da Bíblia, ou seja, a igreja determina quais livros fazem parte da Bíblia. A visão correta, a igreja é filha da Bíblia. A igreja é magistrada da Bíblia. Não, a igreja é ministra da Bíblia. Outra visão incorreta, a igreja é reguladora da Bíblia. Diz como deve ser interpretado e qual livro deve fazer parte da Bíblia. Não, a visão correta é que a igreja é reconhecedora da Bíblia. Visão incorreta, a igreja é juíza da Bíblia. Visão correta, a igreja é testemunha da Bíblia. Visão incorreta, a igreja é senhora da Bíblia. Visão correta, a igreja é serva da Bíblia. Aqui está a visão católica, apostólica romana sobre a Bíblia, e aqui está a visão protestante. E de acordo com 2 Pedro 1:20 e 21, que diz que os homens foram motivados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o líder principal na transmissão do texto, nós podemos ter convicção de que a visão correta acerca da Bíblia é essa aqui, ó, a visão protestante. Bom? Só um pouquinho que foi além aqui do que eu queria. Tá. Vamos aqui provar, eu não vou ler todos esses textos, que a Bíblia como temos hoje já havia sido reconhecida antes da Igreja Católica Apostólica Romana existir. Bom, então eu vou deixar essa palestra disponível, quem quiser depois pegar o pendrive e copiar, fique tranquilo. Mas eu quero ler para você aqui só 2 textos. Eu vou pedir para alguém aqui do meu lado esquerdo, ler Lucas 24, ao invés de ser 24, queridos, é Lucas 24, 27, tá? Eu estou percebendo aqui que eu errei na digitação. Lucas 24, 27 e também o verso 44. E alguém do lado direito vai ler 2 Pedro 3, 15 e 16. Nós vamos provar que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento já eram reconhecidos pela igreja cristã primitiva antes de existir o catolicismo romano. Bom? Então isso aqui é muito importante. Quem aqui do lado esquerdo pode ler para mim Lucas 24, versos 27 e 44? Leia para nós, irmão, em voz alta. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Cristo deu um estudo bíblico a seus discípulos sobre sua morte e ressurreição, ele demonstrou que nos dias dele a Bíblia já era dividida em 3 partes: lei de Moisés, profetas e salmos. Lei de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia.
profetas, o restante do Antigo Testamento, e Salmos, o chamado inário ou harpa cristã dos israelitas. Cristo disse isso há mais de 2000 anos, ou seja, bem antes de existir a Igreja Católica Apostólica Romana. Os livros do Antigo Testamento já eram todos reconhecidos, de Gênesis a Malaquias. Então, quando você ouvir um irmão católico, por mais bem intencionado que seja, dizendo que a igreja é responsável pela seleção dos livros bíblicos, você vai, com carinho e respeito, dizer para ele que ele está equivocado. Vamos ver agora o Novo Testamento. Será que o Novo Testamento não teria sido criado pela Igreja Católica Apostólica Romana? Alguém desse lado direito, lê para mim 2 Pedro 3, 15 e 16, por favor. Entende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha que interessante, aqui o apóstolo Pedro está falando que alguns ignorantes distorciam e deturpavam os escritos de Paulo. E no finalzinho você lê algo de muito interessante, assim como deturpam as demais escrituras. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está colocando os escritos de Paulo no mesmo nível de escritos inspirados dos autores do Antigo Testamento. Considerando que das 27 obras que compõem o Novo Testamento, 14 foram escritas por Paulo, nós chegamos à seguinte conclusão: 2 Pedro, que inclui os livros de Paulo, ou seja, boa parte do Novo Testamento entre os escritos inspirados, 2 Pedro 13, esse texto que ela acabou de ler para nós, foi escrito entre 67 e 68 depois de Cristo. A Igreja Católica surgiu por volta do 4º século depois de Cristo. Eu pergunto, a Igreja Católica é autora do Novo Testamento? Não. Se no ano 68, entre 67 e 68 depois de Cristo, Pedro já reconhecia boa parte do Novo Testamento como sendo escrito os escritos de Paulo, ou seja, boa parte do Novo Testamento como inspirado, é óbvio que se a Igreja Católica surgiu pelo 4º século, não foi a Igreja Católica responsável pela formação e pela canonização da Bíblia. E os livros apócrifos? Por que na Bíblia protestante não há os livros apócrifos? Ou seja, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, adições a Daniel. Por que não há esses aproximadamente 8 livros apócrifos na Bíblia protestante e há na Bíblia católica? Primeiro, queridos, os livros apócrifos, eles têm um valor histórico e cultural. Os livros apócrifos, a palavra apócrifo quer dizer oculto, escondido. E por que tem esse nome? Porque o verdadeiro autor está oculto. E quando fala, por exemplo, livro escrito por Tobias, na verdade não foi Tobias quem o escreveu. Tobias, de acordo com a Bíblia, foi um secretário de Jeremias. Mas esse Tobias que escreveu o livro de Tobias não foi o secretário de Jeremias. Ele atribuía-se, os autores apócrifos, né, eles se atribuíam, eles atribuíam autoria a pessoas conhecidas ou inspiradas para poder dar credibilidade à obra deles, mas não foram, na verdade, eles que escreveram. Foram judeus, desconhecidos, e por isso o nome apócrifo. Mesmo que esses livros tenham um valor histórico e até ótimos textos sobre sabedoria, como por exemplo o livro de Eclesiástico, eles contradizem doutrinas claras da Bíblia e foram acrescentados pela Igreja Católica só depois. Foi por volta de 1546 depois de Cristo
no movimento da Contra-Reforma, que a Igreja Católica, para tentar refutar a Reforma, que ela incluiu esses livros entre os livros sagrados. E por quê? Porque esses livros apócrifos continham crenças distorcidas que apoiavam algumas doutrinas católicas apostólicas romanas. Exemplo, o livro de 2 Macabeus 12, 43 a 45, defende a oração pelos mortos, uma prática totalmente antibíblica. Sirácida ou Eclesiástico 3:30 defende que dar esmolas proporciona perdão dos pecados, salvação pelas obras. E o livro de Sabedoria sugere a doutrina do purgatório. Então, para tentar refutar o movimento de reforma, eles criaram a Contra-Reforma. E para eles terem base bíblica, entre aspas, para refutar os protestantes, eles incluíram esta lista de livros, não é, no Concílio de Trento. O problema é que essa lista de livros nunca fez parte da Bíblia dos hebreus, né? Foi incluído depois no Concílio de Trento. Vamos agora ver algumas provas de que a Bíblia não foi adulterada e de que esta ideia de que papel aceita tudo é uma tremenda bobagem quando aplicamos isso para a Bíblia. Nós temos aqui, queridos, 4 linhas de evidências, e obviamente eu não vou ver todas hoje, nós vamos continuar vendo amanhã. Primeiro, para nós provarmos que a Bíblia não foi adulterada, nós podemos observar os manuscritos do Mar Morto, que foi a grande descoberta arqueológica, o número de cópias do Novo Testamento e o espaço de tempo entre as cópias originais. Isso é um argumento muito forte, queridos, por quê? Cientificamente, quanto maior é o número de cópias do documento e quanto menor é o espaço de tempo entre a cópia original, mais fiel é esse documento. Então nós vamos ver que a Bíblia tem um número suficiente de cópias para nós concluirmos que elas refletem precisamente o que estava nos autógrafos originais. Isso com base na crítica textual. Então você vai ter argumento científico para isso. Outra coisa, nós vamos ver que a Bíblia não foi adulterada por causa da singularidade e a sobrenaturalidade da Bíblia. E você vai perceber que a Bíblia não foi adulterada porque ela teve a supervisão do Espírito Santo. Essas são algumas das linhas de argumentação que nós vamos ver entre hoje e amanhã. Primeiro, em 1947 ocorreu uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos. Tem a ver com esse item número 1, os manuscritos do Mar Morto. Em algumas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto, aconteceu algo de muito interessante. Haviam lá alguns jovens beduínos, pastores, cuidadores de ovelhas, e um dia um deles estava procurando uma ovelha. E ele decidiu, para conferir se uma das ovelhas não estava dentro de uma dessas cavernas, o que ele fez? Ele começou a jogar algumas pedras lá dentro, porque se tivesse a ovelha lá dentro, o que aconteceria? Elas fariam barulho, né? Ele saberia que a ovelha estaria lá e tudo mais. Só que ele jogou pedras lá dentro e ele ouviu uns barulhos diferentes. Ele viu um barulho de coisas quebrando. Aí esse jovem beduíno chamou um outro amigo, uma pessoa de mais velha. Eles entraram lá dentro e tiveram uma surpresa muito grande. Eles encontraram manuscritos de todos os livros bíblicos, com exceção do livro de Esther. E para você ter uma ideia, obviamente depois o governo local não deixou eles ficarem com material, obviamente, aquilo era um sítio arqueológico, e foram feitos estudos desses manuscritos, e eles encontraram, amigos, manuscritos datados com mais de 300 anos antes de Cristo. Dos 39 livros do Antigo Testamento, só não foi encontrado o livro de Esther, o mais foi encontrado tudo.
E olha uma coisa interessante. Se você quiser ver esses manuscritos, você pode ver na internet. Existe esse site aqui, não é? Do próprio museu responsável por isso, que, por exemplo, eles estão digitalizando todos os manuscritos encontrados. E eles já têm digitalizado o grande pergaminho de Isaías. 66 capítulos de Isaías, tá? Então você pode depois, se quiser pegar essa palestra, ou pode tirar uma foto do link, você vai lá, você vai ter acesso a esse rico material, não é? E você vai ver que já temos evidências científicas de sobra a respeito da Bíblia. E aí o que você percebe também uma coisa aqui? Deixa eu mostrar uma coisa mais aqui para você. Só um pouquinho que deu uma pequena travada aqui. Pronto. Ah, não foi para frente. Vamos colocar a próxima palestra, amigão. Aí eu faço mais uns slidezinhos, termino esse tópico e os demais nós continuamos amanhã. Tá bom? Já passei aqui um pouquinho do tempo. Eu só quero finalizar essa linha de raciocínio e nós vamos embora e amanhã nós continuamos, tá? Vejam, queridos, hoje nós temos à nossa disposição já uma parte dos manuscritos do Mar Morto, né, que estão sendo digitalizados, e você pode ter acesso a isso na internet, para você perceber que eu não estou aqui falando da boca para fora. E olha que interessante, quando foram encontrados esses manuscritos, algum deles datados de 300 anos antes de Cristo, ou seja, tem manuscrito, queridos, com mais de 2.300 anos. Quando se comparou, por exemplo, a cópia de Isaías, encontrada em Qumran, essa aqui é uma informação do Dr. Rodrigo Silva, com o texto que possuímos hoje, ou seja, imagine, você compara o texto de Isaías, a cópia, né, de mais ou menos 2.300 anos atrás, tá? Isaías foi escrito aproximadamente no ano 700 depois de Cristo, e encontraram a cópia de mais ou menos 300 antes de Cristo. Então é um intervalo de tempo muito grande entre a cópia original. E aí verificou-se o quê? Comparando-se o manuscrito de Isaías com as Bíblias que temos hoje, verifica-se a integridade total do texto bíblico. Existem pequenas variações de palavras, às vezes de termos trocados por sinônimos, mas é preciso o texto. Se você comparar o manuscrito de 2.300 anos atrás com o texto hoje, é a mesma coisa. Mudam-se algumas palavras, pode mudar alguma acentuação, mas a ideia do texto está totalmente preservada. Ah, o papel aceitar tudo. A Bíblia não é assim. Quer ver um outro dado interessante? Isso aqui quer dizer muito interessante. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Vocês estão conseguindo ler? Está um pouco pequeno aqui, mas acho que pela tela grande ela ajuda a gente. Vamos ver agora em relação ao Novo Testamento. Cientificamente, vocês lembram que eu falei antes? Cientificamente, quanto mais cópias há de um documento e quanto menor é o intervalo de tempo entre a cópia original, mais preciso é o documento. Os críticos textuais conseguem verificar a autenticidade de uma cópia com base no número de cópias e no espaço de tempo entre a cópia original. Por exemplo, se eles têm um grande número de cópias, eles podem conferir se há variantes. E se essas variantes textuais interferem ou não na autenticidade ou fidelidade do texto. Bom, a humanidade possui escritos desses seguintes homens: Plínio. Porém, o intervalo entre a cópia original é de 750 anos. Possui-se também cópias dos escritos de César Romano, intervalo de 1000 anos entre a cópia original.
Possui cópias do escrito de Tácito, 1000 anos. Platão, 500 anos. Entre a cópia e o original de Platão, 500 anos. Demóstenes, 1400. Heródoto, 1400. Homero, a Ilíada de Homero, 500 anos. E curioso, nenhum professor universitário questiona a autenticidade desses escritos, mesmo tendo entre 500 e 1400 anos de intervalo entre a cópia original. Você sabe qual é o intervalo de tempo entre a cópia original dos escritos do Novo Testamento? 25 anos. Cientificamente, qual desses documentos antigos da humanidade é o mais fiel, é o mais fácil de perceber a autenticidade dele? O que vocês acham? Se quanto menor o intervalo de tempo entre a cópia original, mais fiel o documento, porque a possibilidade de ser adulterado é menor, né? Em 25 anos pode aparecer um monte de gente dizendo, isso não estava escrito. Existe um intervalo de tempo menor entre esses escritos antigos históricos ou o livro do Novo Testamento? O Novo Testamento. O Novo Testamento é o conjunto de documentos antigos mais fiéis que a humanidade possui, de acordo com a crítica textual. Porque o intervalo de tempo entre a cópia original são só 25 anos, e em 25 anos você consegue facilmente encontrar muita gente dizendo, não, isso estava assim, isso não estava assim. Isso nunca acontece. E um outro detalhe científico muito forte: quanto maior o número de cópias, mais fiel é o documento. Por quê? Porque você pode comparar as cópias e ver quais variantes, o que mudou e o que não mudou. Bom, dos escritos de Plínio existem 7 cópias, mas ninguém questiona a veracidade. Ninguém diz assim, o papel aceita tudo, então o que Plínio escreveu estava errado. Ninguém diz isso. César, 10 cópias. Escrito de Tácito, 20. Escrito de Platão, 7. Heródoto, 8. Demóstenes, 12, 200. Escritos de Homero, 643 cópias. Nenhum ateu, praticamente, pelo menos os que eu conheço, questiona a veracidade desses livros. Agora o Novo Testamento tem 5.700 cópias. Se quanto maior o número de cópias, com mais precisão você consegue conhecer a fidelidade de um documento, à luz da ciência, qual documento antigo é mais confiável de todos? O Novo Testamento. Amigos, não existe, vou repetir para vocês, não existe um documento antigo descoberto pela arqueologia ou estudado pelos críticos textuais mais fiel do que a Bíblia. O livro que você tem em mãos não é história da carochinha. Este estudioso chamado Bruce Metzger, esse é um dos grandes especialistas em crítica textual do mundo. Ele fez uma comparação muito interessante entre algumas obras para descobrir a precisão com a qual essas cópias refletem o texto original. Ele fez uma comparação entre a Ilíada de Homero, o Mahabharata, livro sagrado dos hindus, e o Novo Testamento. Ele comparou esses três. Quais foram as conclusões dele? Das quase 20 mil linhas que compõem o Novo Testamento, 20 mil, apenas 40 permanecem dúbias quanto ao seu significado original. E ali tem um exemplo que eu não vou me deter agora. Logo, de acordo com o Dr. Metzger, o texto do Novo Testamento é 99,5% preciso e confiável. Reflete com exatidão de 99,5% aquilo que estava no original. Das 15.600 linhas da Ilíada de Homero, 764 eram questionadas pelos especialistas.
Ou seja, 19 vezes mais questionáveis do que o Novo Testamento. Porém, a precisão era de 95%. Já esta obra hindu, das 26 mil linhas que refletiam cópias dos originais, a originalidade é questionada e a sua precisão é de 90%. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos mais os originais da Bíblia, podemos saber com a precisão de 99,5% que as cópias que temos hoje refletem os ensinos e doutrinas do texto original. Não tem desculpa para dizer, eu não creio na Bíblia porque papel aceita tudo e a Bíblia foi adulterada. Não existe base científica para isso. Amanhã nós continuaremos a nossa palestra e vamos falar sobre a singularidade e a sobrenaturalidade da Bíblia. Esta é uma outra linha de evidências fortíssimas de que o livro que você tem em mãos é a verdadeira palavra de Deus. E amanhã eu também vou mostrar para você a relevância do texto bíblico para a sua vida hoje. O que a Bíblia tem a dizer para mulheres, para homens, para crianças, para profissionais, para todas as pessoas dos mais diferentes níveis sociais. A Bíblia tem respostas para todos. Eu quero fazer um convite para você, meu amigo e minha amiga. Passe mais tempo com este livro que você tem em mãos. A própria ciência nos mostra que a precisão deste livro é incrível e que não existe nenhum outro livro na história da humanidade mais confiável que a Bíblia. O Espírito Santo, que é o autor principal do texto bíblico, ele tem um amor tão profundo por nós, que ele orientou todo o processo de transmissão da Bíblia. Ele jamais permitiria que heresias fossem agregadas à Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor para você. E você precisa valorizar esta carta de amor. Porque ao você passar mais tempo com ela, você vai encontrar o seu personagem central, que é Cristo. Ele vai fazer a diferença na sua vida. E quando você estiver ao longo da sua vida precisando tomar decisões importantes e não souber o que fazer, a palavra de Deus terá todos os conselhos que você precisa para uma melhor decisão. Não quer você pedir a Deus assim agora: Senhor, ajude-me a priorizar mais a sua palavra, assim como o Senhor prioriza a minha vida? Vamos pedir isso para Deus? Você quer pedir isso para Deus? Eu vou orar por você nesse sentido agora. Nós vamos agora termos uma música. E quando você ouve essa música, conversa com Deus assim: Senhor, ensina-me a priorizar a sua palavra e dá-me sabedoria para entender a sua palavra, já que o Senhor trabalhou para preservar os livros bíblicos, já que o Senhor me mostrou que o Senhor supervisionou todo o processo e que a Bíblia é precisa e que o papel não aceitou tudo, mas apenas a sua palavra. Senhor, ensina-me a estudar a Bíblia, a priorizá-la. Fala com Deus sobre isso. E depois eu quero fazer uma oração para que Deus ajude a você e a mim nessa nossa decisão. Adoro
Que linda música, né? Que nos convida a fazermos da Bíblia o nosso guia. Amém. E ela vai nos conduzir à salvação. Passe tempo com a palavra de Deus. Passe tempo com a palavra de Deus, porque tem muita coisa boa aqui para você. Você já parou para imaginar o que seria da nossa vida e da humanidade se a Bíblia não existisse? Se já estamos mergulhados na iniquidade deste mundo, o que seria deste mundo sem a Bíblia? O que seria da sua vida sem a Bíblia? No que você iria se apegar para ter esperança quanto ao futuro? Para ter esperança de que um dia o mal vai acabar? Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus pela sua palavra. E agora eu quero orar a Deus para que Ele ensine a você e a mim a valorizarmos este livro sagrado, para que nós possamos usufruir de todas as bênçãos que tem ali para nós. Vamos ficar em pé para fazermos uma oração. Quem puder, quem não puder, não tem problema, pode permanecer assim. Obrigado por vocês vieram. Obrigado, meu irmão, pelas belíssimas músicas. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. O que seria das nossas vidas neste mundo mau se não tivéssemos a luz da sua palavra para iluminar os nossos caminhos? Não dá nem para imaginarmos, Senhor. Por isso nós somos muito gratos, porque o Senhor, querido Espírito Santo, atuou na mente de homens falhos como nós, porém inspirados, para transmitir esta carta de amor para nós. Ensina-nos, querido Espírito Santo, a priorizarmos a sua palavra, a passarmos mais tempo com ela. Ensina-nos a entendermos a sua palavra e ajuda-nos a colocá-la em prática. Dê-nos uma noite feliz e traga-nos aqui amanhã para continuarmos nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Vou cumprimentá-los na porta. Uma ótima noite e até lá outra.